Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. A salvação vem de Deus. O responsório de hoje está no Salmo 36. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor a tua alegria, e Ele dará o que pedir o teu coração. É uma proposta e uma confirmação do salmista diante de Deus. Testa isso na sua vida e vê se Deus vai deixar faltar alguma coisa. É porque muitas vezes as pessoas confundem. Acham que Deus vai dar riqueza, que a prosperidade é só dinheiro, bem material e tudo mais. Não. A proposta de Deus aqui é que não vai faltar nada para o seu sustento. A salvação vem de Deus. Faz esse teste hoje, né? Provoca o Senhor na sua vida e permita que Deus habite no seu lar, no seu coração e mude a sua história. Reflexão do dia, dia 14 de julho de 2023, 14ª semana do Tempo Comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Camilo de Leles, patronos dos enfermos. Este jovem ainda perdeu seu pai muito cedo e São Camilo não queria nada com a vida não, só queria balada, só queria ir para festa, tudo mais. Numa dessa festa ele acabou contraindo uma lesão no pé e em função dessa lesão no pé, no calcanhar, ele acabou tendo refreada a sua vida de festas. Foi então que ele conheceu um amigo frei que o conduziu para a vida sacerdotal. Desta amizade surgiu então uma ordem, que é os camilianos, que tem até no Brasil, e sua vocação dos camilianos é justamente tomar conta dos enfermos. Então São Camilo então dá uma contribuição enorme para o Santo Evangelho. Nós estamos falando nos anos 1600 mais ou menos, começa na Itália, essa ordem se espalha pelo mundo inteiro. São Camilo ajuda-nos a entender os momentos de sofrimento nessa terra como também sinais de santificação para a nossa alma. Conceda àqueles que cuidam dos enfermos a graça de serem amorosos e generosos na vivência do serviço. Amém. São Camilo de Leles, patrono dos enfermos, rogai por nós. Engraçado que na morte dele, quando ele morreu, a lesão, a úlcera que ele tinha no calcanhar, que impediu esse rapaz de ter uma vida assim normal, né? O seu caminhar era manco. Na morte dele, a lesão do calcanhar sumiu. Uma doença que era intratável, os médicos não tinham como tratar. Mas quando ele morreu, sumiu, mostrando que aquela ferida foi uma providência divina na vida dele, para que ele pudesse mudar de rumo e mudar de vida em direção a Jesus. Primeira leitura. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está no livro de Gênesis 46, de 1 a 30, e vai falar exatamente do encontro de Jacó, né, que volta a se encontrar com seu filho José. Então, na visão de Jacó, aquele filho teria morrido, né, as feras teriam comido, porque os seus filhos, outros filhos, que tentaram contra a vida de José, foi assim que contaram a história para Jacó. E Jacó fica sofrido esse tempo todo, achando que seu filho estava morto. Mas agora, diante da tenda de Jacó, tem agora uma comitiva de egípcios, que é justamente para levar ele para o Egito, para lá ele encontrar o seu filho José. Mas Jacó tem muito medo, então ele fez o que é prudente fazer. No meio do caminho ele parou em Betel. Lembra de Betel? Aonde Jacó deitou a cabeça quando ele estava fugindo de Esaú, seu irmão, e lá ele teve o sonho da escada que ligava ao céu, né? Betel ali é uma região muito próxima de onde hoje é Jerusalém, onde depois foi construído o templo, e também uma região próxima onde Jesus foi sacrificado, crucificado,
morto e sepultado. Então, é uma região aonde Deus manifestava a sua graça. E ele voltou a ofertar a Deus naquela região de Betel. E Deus falou em uma visão para ele: Jacó, Jacó. E ele respondeu: estou aqui. E Deus lhe falou: eu sou o Deus do seu pai. Não tenhas medo para descer por Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo do Egito e te reconduzirei de lá quando voltares. E José que te fechará os teus olhos. Assim, Jacó então foi com a comitiva, mas com o coração mais tranquilo, porque Deus falara ao teu coração, né, sobre tudo que ele ia fazer de providências na vida de Jacó. Como está escrito aqui no Salmo 136. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor a tua alegria, e Ele dará o que pedir o teu coração. Então, no silêncio das suas orações, ou mesmo nessa reflexão diária, faça o seu pedido a Deus. Coloca para Deus os seus projetos, e Deus há de dar o caminho a seguir. Coloca suas necessidades para o Senhor, e é o Senhor que há de realizar os seus sonhos. A salvação vem de Deus. Evangelho. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 10, de 16 a 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, Jesus já preparou os discípulos, enviou 2 a 2. Eles tiveram a experiência de curarem doenças, expulsar demônios, voltaram todos empolgados, dizendo que até os demônios lhe eram obedientes, né? Mas agora Jesus está falando: eu vos envio como ovelhas no meio de lobo, porque agora a messe é grande. Jesus está falando que já está próximo dele também ser crucificado, morto e sepultado. Já está próximo o dia em que o Espírito Santo será derramado sobre a igreja e a missão será extramuro, fora de Jerusalém, fora de Israel, para o mundo inteiro, e que a igreja seria perseguida. Aí ele fala: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui, muitas pessoas falam assim: mas como Jesus está falando para eles serem prudentes como a serpente? A serpente é o demônio? Não, serpente aqui quer dizer mesmo, literalmente, a serpente, que ela fica se rastejando, e é difícil matar uma serpente. Ela se esconde, ela é lisa, né? Então, ele está falando: seja, portanto, prudentes como as serpentes, tá? Então, esperto, aquele que é filho do Senhor, aquele que aceita Jesus no seu coração, ele também tem que ser esperto. Ele não pode ser um homem ou uma mulher parado, né, limitado, cheio de crenças infundadas. Não, ele tem que ser a tua fé alicerçada em conhecimento, em virtudes, alicerçada em decisões. Ter uma pessoa ágil, prudente, né, também como as serpentes, mas simples como as pombas. É assim que ele orienta a sua igreja. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão os tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então Jesus instrui ali os apóstolos, isso há 2023 anos atrás, e o que nós estamos vendo hoje é exatamente o que está acontecendo. Muitas pessoas estão indo mesmo para a imprensa. Isso acontece no Brasil, já acontece em todo mundo, e bota lá escancarado mesmo a sua cara, o seu rosto, para falar que tem que acabar com a igreja, que tem que perseguir cristão, que não pode acontecer mais o anúncio do evangelho, mas que tem forças internacionais e nacionais que realmente querem combater os cristãos. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Então, isso tudo que Jesus está falando aos apóstolos, a igreja que nasce em função do Espírito Santo,
em função da ressurreição, do nascimento de Jesus. A igreja que o Senhor profetizou dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, passou por tudo isso que Jesus está falando. Quando vos entregares, não fiqueis preocupados com o que falar, o que dizer. Ao exemplo de Paulo, o exemplo de Pedro, olha o exemplo de Tiago, né? Todos eles tiveram inspiração pelo Espírito. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis fazer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, que falará através de vós. Certo que todos esses personagens que eu falei, tanto Pedro como Paulo, como Tiago e muitos outros, também tiveram a sua morte, mas antes a sua morte teve um significado maior. Assim como a ferida do calcanhar de São Camilo de Leles sumiu na morte, dizendo que aquela ferida foi um instrumento de salvação para São Camilo de Leles, assim também o sacrifício, o martírio desses homens corajosos, heróis dos primeiros cristãos, muitos homens e mulheres que foram martirizados pela causa do Evangelho, foi também causa de salvação para nós, para muitos, para eles e para todos nós. Jesus continua falando no versículo 21 e conclui o Evangelho de hoje. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, e os filhos levantarão contra seus pais e o matarão. Todo mundo que fazendo isso estava achando que estava agradando a Deus. Olha o caso de Paulo. Paulo também perseguiu os cristãos, matava cristãos, achando que estava agradando a Deus. Então é isso que Jesus está falando. As pessoas vão ficar tão afobadas, tão submetidas às novas filosofias, que vão fazer todas essas maldades achando que estão agradando a nação, agradando um Deus qualquer. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então a questão é perseverar na fé, é perseverar no seu batismo, né? Na decisão de ter a sua vida com Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Porque não tem sentido nenhum nascer, viver e morrer como um animal, quando nós podemos nascer e, nascendo da água e do Espírito, podemos viver eternamente com o Senhor. Quando vos perseguires numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vai voltar. A volta de Jesus é certa, é profética. Tudo se cumpre na Bíblia, tudo está se cumprindo, profecia por profecia. O que está no Apocalipse está acontecendo a olhos visíveis, só não enxerga quem não quer. O que foi profetizado desde Abraão está acontecendo nos nossos olhos, só não entende quem realmente não quer. O povo de Israel, na época de Jesus, principalmente as autoridades religiosas, não quiseram entender os sinais do tempo e perderam a oportunidade de convivência com o Filho de Deus, levando ao sacrifício. Então isso vai acontecer exatamente dessa forma, porque muitos não vão enxergar, não aceitam hoje, já renunciam a Jesus, já renunciam à graça e tomam a decisão consciente de morrer afastado do Senhor. Esta consequência vai levar à morte definitiva, ou seja, o inferno. Então, há inteligência nisso? Não há. Então, a inteligência espiritual é aceitar Jesus, ficar firme na decisão, evangelizar em todo o tempo e conduzir os nossos filhos, a sua família, toda a salvação em Jesus Cristo. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Quero hoje pedir a Deus, em nome de Jesus, um Espírito Santo forte, uma porção do Espírito decidida
para cada família que está conectada com o programa de hoje, a reflexão do Evangelho, para que possamos, em família, tomar uma decisão firme no dia de hoje, de seguir a Jesus Cristo e viver o nosso batismo, a exemplo de São Camilo de Leles. Tudo isso agradecemos e louvamos a Deus pelo nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.